eu sempre achava que eu tinha TDAH, sempre achei que era alguma questão relacionada a isso. Sempre me identifiquei um pouco como uma pessoa criativa, mas eu não me achava inteligente, não me achava muito fora da curva, nem nada do tipo. Mas tinha essa veia muito artística desde cedo. Meu pai sempre foi músico, meus tios eram músicos, eu sempre desenhei bem. Então eu era uma pessoa que eu achava que eu era criativo. E aí depois eu fui descobrindo vários problemas emocionais, assim, de profundidade, de intensidade, não conseguia me localizar em lugar nenhum na vida, não conseguia escolher uma profissão. Apesar de ter cursado psicologia, eu permaneci o tempo inteiro no curso estudando outras coisas, vivia pegando livros de outras áreas assim, eu não conseguia olhar e dizer, eu sou psicólogo, nunca conseguia formar uma identidade coisa, né? E isso me apavorava um pouco para a profissão, assim, caramba, como é que eu vou fazer alguma coisa só, né? E aí, de repente, eu estava fazendo uma terapia por conta de achar que eu estava com TDAH, toque e ansiedade e depressão. E tudo isso era uma questão de eu não saber lidar com o jeito como eu funcionava. E aí eu estava falando ali, eu tenho TDAH por isso e por isso e por isso. Eu tenho TDAH porque eu funciono dessa forma, arborizo muitos pensamentos. Eu tenho TDAH porque eu esqueço dos compromissos, esqueço das datas, não sei o quê. E aí o psicólogo que estava me acompanhando na época falou: mas você tem esse desempenho X, você tem essa fluência verbal, você tem essa velocidade, você tem isso. E aí ele foi aos poucos me convencendo de que eu tinha uma cognição acima da média. E demorou muito tempo para ele me convencer disso, porque eu tinha autoestima muito ruim. E aí ele me convenceu depois de muito tempo. E aí eu comecei a estudar essa questão, essa condição. Aí eu fui num podcast falar de outras coisas que eu tinha um curso de ansiedade na época, e eu fui falar sobre esse curso de ansiedade, fui falar sobre depressão, sobre sentido, sobre um monte de temas, e falei inclusive sobre superdotação e altas habilidades, que era um tema que eu tinha recém descoberto e era uma condição que eu tinha descoberto em mim. E aí um desses momentos desse podcast virou um corte que explodiu, assim, teve milhões de visualizações. Aí eu peguei um pedaço disso, botei no Instagram e explodiu. Peguei o mesmo pedaço, botei no TikTok, explodiu. E aí eu comecei a entrar numa crise, porque eu não queria falar disso, porque imagina, você não se sente muito confortável para falar sobre nada porque você acha que não sabe nada. Aí de repente você está falando sobre uma condição que é uma condição que as pessoas mais inteligentes carregam essa condição, altas habilidades, superdotação. E aí, de repente, as pessoas querem te ouvir sobre isso. Aí eu entrei numa crise meio de identidade e uma crise de autoestima também, né? Só que eu não conseguia fazer outra coisa ao mesmo tempo, porque quando eu falava de outra coisa, parecia que o mundo me empurrava, né? Eu falava de outra coisa, o conteúdo não vingava. Eu falava de superdotação e altas habilidades, pum, vingava. Aí a Dani começou a falar para mim, quando a gente começou toda essa... Quando isso começou a acontecer, né? Esses vídeos começaram a pegar atração, ela falou: você vai ter que fazer um conteúdo para essa galera, você vai ter que dar uma orientação para eles. Eles querem te ouvir sobre isso. E eu não me sentia autorizado a falar sobre isso, não me sentia confiante a falar sobre isso. E, e as pessoas vinham, sabe? Começaram a vir pessoas de tudo que é tipo, de tudo que é idade, e começaram a me colocar nesse lugar. E eu neguei por um tempão, neguei por um tempão e não queria de jeito nenhum. E a Dani sempre dizendo: você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Elas querem te ouvir. E aí eu tentava fazer conteúdo sobre outras coisas, que eu sempre gostei de estudar tudo. Aí eu tentava falar sobre tudo e não vingava. Daí ela falou o seguinte: faz o seguinte então, faz um final de semana e ensina para eles o que que você sabe. Não precisa ensinar tudo que existe, só o que você sabe, num final de semana. Aí eu topei. Aí a gente lançou um evento que se chamava o Grande Potencial. E aí esse evento, eu tinha que palestrar nesse evento e ensinar o que era superdotação, o que era altas habilidades, como que essas pessoas funcionavam. E depois a gente começou a vender a gravação desse evento. E aí a gente ficou vendendo, vendendo, até que a gente viu que existia um mercado gigantesco. Aí a gente começou a vender a gravação do evento, até que a gente descobriu que existia um mar de gente, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, deve ter aí entre 5 milhões e 8 milhões de pessoas com altas habilidades de superdotação.
pelo menos. E tem estudos que indicam que pode ter mais. E aí eu comecei a ver que essas pessoas estavam em tudo que é lugar importante, assim. Comecei a perceber que os amigos que eu tinha, que eram empreendedores e que tinham muito resultado, tinham essa condição. Aí começou a vir pacientes, né? E eu comecei a notar que isso estava muito presente em muitos casos de muito impacto, assim, né? Pessoas de muita relevância, elas tinham essa condição. E aí, depois, em novembro, a gente lançou a Academia da Vinci, que eu percebi o seguinte, a gente entendeu mais ou menos como eles funcionam, a gente entendeu mais ou menos o que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles não podem fazer. A gente ensinou isso no curso, só que daí a gente começou a notar que eles ainda permaneciam sozinhos e ainda permanecia, a maior parte do problema deles ainda permanecia, que era a solidão. Solidão existencial, não conseguiam se conectar com as pessoas, sempre foram isolados, muitos sofreram bullying, muitos se sentem estranhos, não conseguem se aderir, e aí a gente criou a Academia da Vinci com a intenção de agrupar essas pessoas. Daí na academia a gente agrupa por interesses, o pessoal discute sobre religião, sobre política, sobre filosofia, sobre o que for que o assunto que eles se interessam. E aí a gente tem encontros, a gente chama outros superdotados para darem aula lá dentro para eles. Né? A gente criou esse outro projeto. E aí agora, depois de um ano, eu consegui ficar bem assim nesse lugar. Hoje em dia eu consigo me ver nesse lugar, digamos, de uma pessoa que estuda essa condição e que fala sobre isso e que é a porta-voz assim dessa condição. Então eu abracei a causa totalmente hoje, mas assim, e levou um ano, duas depressões e alguns meses de niilismo e várias questões emocionais profundas assim, que assim, é um pouco mais difícil de explicar por que isso aconteceu, mas basicamente é a ruptura que causa quando você descobre a condição, você descobre que você tem mais potencial do que você achava, isso destrói a tua personalidade como ela era e você tem que recriar. E aí você, nesse trabalho de recriação, vem muita crise emocional. Você tem que basicamente se reconstruir do zero. E, e aí hoje em dia eu consigo até dizer que eu gosto de estudar isso, gosto de ensinar sobre isso. E agora a gente está montando uma formação para profissionais. Então a nossa missão é fazer com que daqui a 5 anos toda mãe saiba o que é um superdotado, toda escola saiba o que é um superdotado, assim como hoje a gente acha que todo mundo tem TDAH, e todo mundo sabe o que é TDAH, daqui a 5 anos todo mundo tem que saber o que é altas habilidades de superdotação e todo mundo tem que saber os sinais, os traços, as características, como essas pessoas funcionam e o que fazer com elas e o que não fazer. Então, meu papel é fazer com que isso seja absurdamente conhecido e seja de domínio público essas informações, assim, né? O que é essa condição, como ela funciona, como que esses indivíduos operam a nível fisiológico, mental e emocional e qual é o impacto deles, o que eles podem trazer para a humanidade. Então, eu acredito que se a gente não encontrar essas pessoas e não identificar e desenvolver elas, a gente pode fazer o que for com as outras, que a gente não vai dar certo. Porque essas pessoas são as pessoas que têm a maior capacidade cognitiva, a maior capacidade de síntese, a maior capacidade de linkar os conhecimentos. Então, se a gente não olhar para essas pessoas, a gente está perdido, basicamente. A gente vai perder o conhecimento da humanidade inteiro que a gente acumulou até agora, no meio de ruído, no meio de bagunça, no meio de caos, e a gente não vai conseguir enfrentar o futuro. E aí, por exemplo, já tem muitas pessoas agora que são não empregáveis, né? Tem muitas pessoas agora que já não conseguem se adaptar com a sociedade do jeito que ela é, a complexidade do mundo como ele é hoje. Ah, um monte de telefone, aplicativo, não sei de nada disso, né? Aquela famosa tua tia que não sabe mexer no celular, no computador, né? Já existem pessoas que não conseguem se adequar nas coisas que estão funcionando agora. Só que agora vai ter uma nova ruptura, porque a IA, eu considero que a IA é quase como se fosse escrita. A IA é uma tecnologia absurda que vai despontar novas realidades e assim, vai ficar cada vez mais complexo o mundo. Então a gente precisa dessas pessoas para entender para onde a gente está indo, a entender se a gente quer ir para esse lado e como ir para o lado certo e como evitar de a gente perder tudo que a gente conquistou. Então a minha missão é encontrar essas pessoas e desenvolver elas. E é para isso que eu estou trabalhando agora.
E aí, para isso, eu uso psicologia, uso neurociência, uso filosofia, uso arte, uso qualquer coisa, mas a minha formação mesmo é psicologia, né? Explicar que as pessoas criativas, elas são boicotadas desde a infância, que elas são pessoas complexas, profundas, intensas, trazer um panorama de como que a escola e a universidade em geral bate nessas pessoas, né, no sentido de querer cortar as asas, né, de botar a pessoa numa caixinha e fazer com que ela pense daquela forma e trazer um alerta que é o seguinte: a sociedade está se tornando cada vez menos profunda. As coisas estão se tornando cada vez menos bonitas, né? Se você vê a Europa e vê como é hoje a grande maioria das cidades, a beleza, a estética está se perdendo. Então, a arte vai se perdendo primeiro, vai sendo corrompida, depois o conhecimento, a filosofia e depois as coisas práticas vão ficando menos usáveis, mais deturpadas. E aí a minha tese é, se a gente não olhar para as pessoas criativas e não nutrir elas não vão fazer o que elas vieram fazer aqui, que é criar e manter o que já foi criado. Então a gente vai basicamente perder o arcabouço todo artístico, filosófico, científico, tudo que a gente criou até agora a gente vai perder. Porque o mundo vai ficar cada vez mais rápido e não vai ter tempo da gente entender o que está acontecendo, a menos que a gente tenha as pessoas mais interessadas em manter aquilo que está sendo em manter aquilo que já foi criado, né? Que são as pessoas criativas. Aquela pessoa que se emociona vendo um filme, ela vai ser a única pessoa que vai defender, vai brigar pela estética do filme não ser perdida, né? Por exemplo, você gosta de filmar e você gosta da luz muito bonitinha e tal. Se todo mundo começar a gravar com câmera de celular no escuro e o vídeo ficar horrível, você é uma das pessoas que vai querer brigar para que volte a estética no cinema, por exemplo, né? Então é isso, basicamente a gente tem que olhar para essas pessoas, porque essas são as pessoas que elas se importam com isso no nível de que dói para elas, né? Dói. Ela tá num ambiente feio, dói. Ela vê um filme ruim, dói. Ela escuta uma música ruim, dói. Ela fica triste. Então essas pessoas, elas são chave para retomar, né, a estética de muitas coisas que vem sendo perdida. A música, por exemplo, é uma coisa que hoje em dia já você consegue localizar muito pouco arte em muita música que existe por aí. A música deixou de ser uma coisa de transcendência, de acesso a coisas muito intensas e muito profundas e, né, a música era feita para se acessar uma coisa divina. Hoje em dia a música é feita para muita música é feita hoje em dia para confirmar coisas que você já está fazendo. Tipo, eu sempre bebo e nunca derrubo o copo. Ou seja, você está fazendo certo. É como se fosse assim, eu tenho que ser assim porque eu sou assim mesmo e eu me aceito e eu sou assim, eu não preciso fazer nada. Então a arte deixou de ser uma coisa de dizer, olha só onde é que a gente pode chegar. E passou a se tornar uma coisa de dizer assim, tá tudo bem ser exatamente como você é. E isso para mim é uma mensagem absolutamente patológica, assim, né? Tá tudo bem o jeito que tá. Tá tudo bem o jeito que tá, assim, não vai acontecer mais nada. A gente não vai mais fazer mais nada de melhor do que está sendo feito até agora. E também a gente vai perder todo o espírito de renovação e de criação. Basicamente isso, né? Então, o que eu vim fazer é defender a, a fenomenologia da criatividade, né? Defender o que as pessoas criativas sentem, passam e vivem, mostrar para as pessoas isso. A ideia é mostrar para o público como que, dentro da cabeça de uma pessoa criativa, como que as coisas acontecem, como que ela sente, como que ela vê o mundo, como que ela sofre e por que que ela sofre. E mostrar, olha, essas pessoas têm algo de super valoroso para você e se você não enxerga isso, você perde muito. Ela também, mas você também perde muito. Porque você vai viver das coisas que ela criou, você vai usar as coisas que ela criou, você vai escutar a arte que ela criou, você vai viver no mundo que ela cria. Basicamente é isso, né? As pessoas que não são criativas, elas usam, elas projetam, elas planejam, elas executam, elas seguem mais processos e então elas precisam das pessoas criativas para trazer, né, formas novas de fazer, enfim. Então eu vim trazer essa ideia e defender essa tese, assim.
Meu propósito de vida é fazer as pessoas entenderem e lidarem com o sofrimento e ensinar para as pessoas que elas podem evitar muito o sofrimento desnecessário e ensinar para as pessoas que elas podem aceitar o sofrimento que é necessário, aprender a lidar com ele e usar. As pessoas sofrem muito de maneira não estratégica, elas sofrem muito por coisas que elas não conseguem controlar, elas sofrem porque elas não aceitam o que está acontecendo, elas sofrem porque elas brigam com a realidade e não queriam que aquilo tivesse acontecendo. E elas deveriam, na verdade, olhar para aquele sofrimento e dizer: caramba, esse aqui é um mestre, esse sofrimento é um mestre. Mas esse aqui não é mestre, esse aqui só me atrapalha, então esse aqui eu não quero. Então a minha missão é olhar para as coisas e olhar para coisas muito complexas, às vezes, fenômenos muito complexos, e eu tenho uma habilidade de olhar para essas coisas e traduzir aquela coisa que está acontecendo de uma forma simples. Então, eu olho para uma coisa muito complexa, eu traduzo isso de uma forma simples, e as pessoas geralmente falam: ah, agora eu entendi o que estava acontecendo comigo. E quando eu faço isso, eu acho que eu faço justamente isso. Eu faço a pessoa entender qual é o sofrimento que ela não precisa e qual é o sofrimento que ela precisa e deve buscar. Exemplo, uma pessoa muito criativa precisa ter uma certa ordem na vida dela. Porque, sei lá, os grandes gênios criativos, por exemplo, Picasso, ele pintava todo dia 3 quadros. Então, ele era uma pessoa muito criativa, mas ele tinha uma ordem muito importante também dentro dele, né? Então, é equilibrar esse aspecto da ordem e do caos. Esse cara é um cara que tinha essa criatividade, esse aspecto caótico, mas ele também tinha uma disciplina. E o grande desafio da pessoa criativa é entender que ela precisa daquilo, aceitar aquele sofrimento, que é um sofrimento absurdo para a pessoa criativa ser organizada. Então, meu papel é dizer: olha, você é dessa forma e você precisa chegar aqui. E aí te ajudar a chegar lá. E te mostrar também: tá vendo tudo isso aqui que você acha que você tem que ser? É besteira, você não precisa ser assim. Isso tudo que você está vivendo e sofrendo por causa disso, você não precisa viver, não precisa. Então, meu papel é basicamente esse, e mais direcionado para pessoas mais intensas, né? Então é basicamente isso: ensinar as pessoas a lidarem com a condição delas, diminuindo o sofrimento desnecessário e aceitando e buscando o sofrimento que é necessário para a evolução, né?